Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir se inscrever no canal, vir participar e ser mais um membro da comunidade Terra Firmeza. Cada semana tem mais gente chegando, eu fico muito feliz assim. É legal ver a galera comentando, participando, corrigindo coisas que eu posso ter falado errado na hora do vídeo aqui, ou falei errado mesmo, eu esqueci de falar. Eu tento fazer os vídeos entre 12 e 15 minutos, porque o pessoal não tem mais paciência que isso. O TikTok acabou com a concentração da galera, assim. Mas o pior é que o TikTok, mano, na hora que você começa a assistir lá, hoje eu entendo por que você acaba caindo na pira, assim. Você até fica mais tempo vendo o TikTok justamente por ser tão curto, assim. Mas, hoje, no Sexta Sombria, que ao mesmo tempo vai ser um eu recomendo, eu vou falar do Aaron Hernandez, que foi um jogador de futebol americano. Ele foi campeão pelo New England Patriots, um cara que jogava muito. Ele era filho de um ex-jogador da NFL que também fez bastante sucesso, né? Ele teve muita pressão no sentido de dar continuidade ao legado do pai dele, né? Isso vai ser usado depois. Mas você tá falando, pô, mas jogador de futebol americano no Sexta Sombria? O Sexta Sombria nem sempre vai ser casos de serial killers, tá? Mas nesse caso, o caso de um crime em particular. Então, o caso do Aaron Hernandez, ele vai chamar a atenção não porque ele cometeu uma série de crimes, mas por um crime que ele cometeu. Mas justamente por ele ser um cara que ele tinha tudo. Você ser um campeão da NFL nos Estados Unidos, você ganha, é mais ou menos você entender o que é o caso do goleiro Bruno pra gente aqui. O parâmetro maior que a gente pode ter, assim, você imaginar, pô, por que o Bruno, que estava no auge, campeão brasileiro pelo Flamengo, um grande clube, ele fez o que ele fez? E o caso do Aaron Hernandez vai ser parecido com isso. Ele nasceu em 1989 em Bristol, Connecticut, nos Estados Unidos, e ele faleceu no dia 19 de abril. Olha que doideira, no vídeo da semana passada, que eu falei do David Koresh, eu comentei sobre essa questão, aliás, só que até com a mesma camiseta. 19 de abril, ele cometeu suicídio em 2017, na prisão em Massachusetts, né? Ele foi casado, então deixa eu fazer a referência primeiro. O que eu tô trazendo aqui para vocês eu quero falar do Aaron Hernandez, mas eu vou fazer um eu recomendo. Tem um documentário na Netflix chamado A Mente do Assassino, Aaron Hernandez. É muito interessante. Então, neste documentário, você vai entender, na verdade, você vai tentar entender o que aconteceu com o Aaron Hernandez. Então ele vai contar a história dele, como que ele era filho desse ex-jogador de futebol americano, a ascensão dele, os problemas que ele tinha de excesso de violência, de agressividade, uma questão mal resolvida em relação à homossexualidade dele. Ele era um cara que ele era bissexual, na verdade, e em um determinado momento vai narrar na adolescência dele essa questão dele, né, de amigos, de caras que eram próximos a ele. E aí você vai ter assim, como que isso era complicado para ele dentro do universo ultramasculino, metido a machão, do futebol americano, né? Você tem ex-jogadores que assumiram que são gays e só depois que saíram da liga. Só teve um jogador que se assumiu durante a liga e ele teve sérios problemas em relação a isso. É uma questão que ainda está andando, principalmente nesse mundo macho man do futebol americano. E aí vai mostrar a história dele de ascensão, de ganhar dinheiro. Aí aparece a mulher dele contando, dando os depoimentos dela. E ele, num determinado momento, numa situação que ele tinha, que era um cara próximo a ele, um rapaz chamado Odin Lloyd, né? Ele vai e mata este cara.
ele vai cometer o assassinato, ele vai alegar os motivos. Eu não vou dar muito, porque eu não vou querer dar spoiler para você, até para vocês tentarem assistir, porque é muito interessante essa série documental. Ela tem 3 episódios de 1h10 cada um, tá? Varia de 66 a 68 minutos, 67 minutos cada um. Ela é muito bem editada, a narrativa como ela faz, ela vai deixando os cliffhangers assim, e aí você vai acontecer 2 movimentos. A partir do momento que se descobre o crime dele, a loucura da mídia americana por tentar entender como que um cara que estava vivendo o melhor momento da vida dele, ele era um atleta fundamental para a vitória do New England Patriots, junto com o Tom Brady, que é o famoso marido da Gisele Bündchen, né? Pra ter uma ideia, o New England Patriots ganhou 6 anéis da NFL, né? Que lá quando você é campeão, você ganha um anel do título e tal. Então, assim, ele foi um cara que ele entrou num time muito bom, ele teve um papel fundamental, ele era uma estrela do futebol americano e por um motivo completamente fútil, ele põe tudo a perder nisso. E aí, no documentário vai retratar isso, tentar entender o porquê. O que leva uma pessoa a fazer isso? E aí, o desdobramento que isso teve para o esporte é muito doido. Por quê? Nesta época em que ele cometeu o crime e ele estava sendo julgado e tudo mais, o que aconteceu com ele? A NFL estava fazendo uma série de estudos sobre o impacto de lesões cerebrais na mente dos jogadores, ou seja, era um estudo que já vinha um estudo nesse sentido com lutadores de boxe, ou seja, de uma degeneração na mente da pessoa em função de impactos constantes no crânio. E a NFL já tinha estudos que estavam escondidos, guardados sobre 7 chaves, de que esses impactos frontais, existe no Discovery ID, tinha o índice da maldade, que é uma série documental muito louca, e lá eles sempre pegam alguns serial killers, eles ranqueiam esses serial killers e mostram aspectos dessas patologias que eles possam ter relacionadas a isso. E a questão da empatia é o lobo frontal do nosso cérebro. Então, muitos assassinos, eles usaram isso para poder defender alguns assassinos, não defender no sentido de eximir de culpa, mas tentar colocar uma relação de consequência. Então, falava-se muito que assassinos que apanharam muito e receberam muitos golpes na frente, eles perderam a sensibilidade do lóbulo frontal, que é o lado da empatia. Então, os advogados do Aaron Hernandes vão usar isso na defesa dele. Por quê? Porque vazaram esses documentos, virou um escândalo. A NFL tanto que a NFL mudou uma série de protocolos. Hoje, por exemplo, se um jogador, já faz tempo que tem isso aí, desde dessa descoberta. Se um jogador ele tem um impacto frontal muito forte, ou ele tem qualquer suspeita de concussão, ele não pode voltar mais para o jogo naquele dia. E ele fica um tempo até poder ver se está lesionado ou não. Então, e aí os advogados dele usaram isso em relação a isso. Na prisão ele começa a sofrer de depressão, até que ele chega um momento, ele não consegue mais lidar com essa situação, e no dia 19 de abril de 2017, ele se enforca na cela dele e acaba com esse sofrimento. É muito triste, tá? Esse documentário, ele é muito triste, você vê a família dele e entender de novo a questão. Ele era um cara que ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. E aí, como que esse comportamento dele, que já não era, ele já era um cara agressivo desde pequeno, ele já tinha uma série de questões mal resolvidas dentro dele, né? Dessa questão dele ser gay, dele ser bissexual. Aqui fica no documentário, você vê
pela esposa dele e tal, que ele gostava de homem e de mulheres. Você vê o cara que teve um relacionamento com ele, o amigo dele que se relacionava com ele, coloca que ele via o Aaron Hernandes como um bissexual, que ele gostava de homem e de mulheres. Mas que isso, dentro do universo que ele estava inserido, causava uma pressão muito grande. Imagina o medo desse cara de ser descoberto, né? E então eles fazem um grande mix de frustrações, de tensões, de pressões, o lance de corresponder à pressão de ser um grande atleta, de vir da história de um grande atleta, e que tudo isso teria culminado nesse ataque de violência dele e depois essa depressão que ele teve dentro da prisão, e a história é muito triste. É muito interessante o documentário, apesar de ser triste, né? Você vê uma pessoa que poderia ter se destacado muito mais no esporte, poderia ter vivido uma vida muito mais feliz, né? Tem a filha dele, então essa adoração que ele tinha pela filha dele, e que acabou de uma maneira tão trágica e tão triste. E aí entra a questão da família do Odin Lloyd, né? Que fala, ó, meu irmão não era uma pessoa ruim, ele não merecia ter morrido, porque acaba sendo por um motivo fútil. Só entendeu, o Aaron Hernandes foi condenado à prisão perpétua pelo crime, porque tinha essa questão de ter sido por um motivo fútil. Porque ele vai detalhar, tem o segundo episódio, ele vai detalhar bastante a questão do crime, de como que a investigação, então pegaram, e aí você vai ter a filmagem dele matando o Odin Lloyd, ele vai estar meio de boné e tal, mas dá uma olhadinha lá, porque é interessante, apesar de ser uma história muito triste. Então este é o Sexta Sombria, sobre Aaron Hernandes, um triste caso, e aí a série da Netflix, ela vai pegar esse caráter bem interessante. A mente do assassino, ou seja, eles vão tentar entender por que um cara que não tinha motivo nenhum para fazer o que fez o que fez e acabou como acabou. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje aqui. Bodes expiatórios. E aí é muito interessante a discussão no sentido de... Eu já estou explicando o poema antes, aí eu vou ler e eu acabo. Por isso que eu escolhi esse poema. É muito interessante a discussão, que uma linha do documentário nada disso justifica. Muitas vezes a gente vai pegar e vai querer achar desculpas para atos das pessoas, querer justificar um ato da pessoa. E muitas vezes, mesmo com tudo isso, você não vai fazer o que ele fez, você não tem que fazer o que ele fez, como muitos de nós não fazem nada do que aparece aqui no Sexta Sombria, porque a gente entende que, apesar de todo mundo ter a sua dor, ter o seu sofrimento, existem regras, existem convenções da sociedade, combinados que a gente não pode quebrar, porque senão isso aqui vira uma anomia total. Anomia é você não ter regulamentação nenhuma, cada um fazer o que quer e a sociedade entrar num caos sem fim, né? E a gente perder as referências de convivência coletiva. Bodes expiatórios. As pessoas, em sua maioria, estão sempre em busca de bodes expiatórios para lidarem com as suas escolhas e os resultados delas. São espíritos, entidades, fantasmas, anjos, demônios, o diabo e até Deus, ou simplesmente outras pessoas, a responderem pelo que elas fizeram ou deixaram de fazer, e assim poderem continuar repetindo os mesmos atos sem culpa nenhuma. A gente sempre está buscando um scapegoat, um bode expiatório para justificar as coisas que a gente faz ou não faz. E está na hora, já passou do tempo do ser humano aprender a lidar consigo mesmo. O responsável por a maioria das coisas que acontecem comigo sou eu mesmo, direta ou indiretamente. Tá legal? Diz aí, você conhecia essa história? Eu, por exemplo, eu fiquei muito assustado quando eu fui, porque quando eu tinha ESPN, eu sou fissurado por futebol americano, sou fã do Raiders, que tá querendo ganhando há muito tempo. Aliás, o começo da ascensão do Patriots começou em cima de um jogo
na pós-temporada contra o Raiders, que eles ganharam com um field goal na neve, que foi meio ilegal, esse jogo foi meio roubado. E foi o primeiro Super Bowl do Patriots e foi o último que o Raiders chegou lá. Mas isso não tem nada a ver com a história. Eu sempre fui muito fã de futebol americano. Eu, o João, a gente adora assistir assim, Super Bowl. A gente tem um monte de história de estar junto assistindo, ou mesmo de longe. Agora a gente assiste e vai comentando. Semana passada, nossa, os 3 jogos foram maravilhosos, assim. E aí o que acontece? Eu conhecia o Aaron Hernandez, eu admirava assim o jogo dele. Eu torcia contra o Patriots, mas eu e quando eu vi o documentário, eu vi que era ele, assim, sabe quando deu uma decepção, porque você vê alguém que você, pô, você não imagina, né? Então, eu entendo a ideia que foi colocada ali. Eu fiquei muito triste de ver, como por exemplo, sabendo as histórias do Marilyn Manson agora, né? Do cantor, né? Então, quando você vê um artista que você admira e você descobre que essa pessoa tomou um rumo assim que vai contra essa admiração, é muito triste, né? E pessoas, como diz o ditado, pessoas felizes não enchem o saco. Por isso que a gente torce para as pessoas serem felizes, para ninguém encher o saco de ninguém. Mas infelizmente não é o que acontece e as pessoas ficam arrumando desculpa para poder fazer isso. Diz aí, se eu esqueci de falar alguma coisa, se você conhecia isso, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria. Tchau, tchau.